A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez eu estou aqui para estar conversando com vocês um pouquinho de Bíblia. Dessa vez eu quero tratar um pouco sobre um assunto que causa bastante dúvida no meio cristão, e existe um grande debate entre os teólogos acerca deste assunto, que parece que é complexo, mas eu vou mostrar para você que o assunto é bem simples, é até fácil. Nós aprendemos na escola, no seminário, que a hermenêutica existe as suas regras. Então, se você respeitar a regra da hermenêutica, fica fácil compreender esse texto. Você já deve saber de qual texto estou falando. Estou falando de 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo vai falar do espinho na carne que ele tinha, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Eu quero abrir aspas aqui, como uma introdução, para Russell Norman Champlin, que diz o seguinte: desenvolvendo a ideia contida no 7º capítulo de Romanos, alguns eruditos veem uma contínua batalha de Paulo contra as tentações carnais. Agostinho e Jerônimo confessaram seus problemas nessa área de vida, apesar da sua grande espiritualidade. Aí Champlin discorda deles, diz que, respeitando ali a piedade que eles tinham, ele acredita que Paulo não estava tratando disso, o que faz todo sentido, como nós vamos ver logo mais, tá bom? Se você está na plataforma do YouTube, curta aqui, comenta, deixa sua opinião aí no vídeo, tá bom? E se inscreve no canal. Deus em Cristo te abençoe. Vejamos, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 7, diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aí aqui a coisa já começa a esclarecer um pouco. Veja bem que o texto diz: foi-me dado um espinho na carne. Todos os eruditos, todos os teólogos concordam que este sujeito dessa ação foi-me dado, alguém pôs em Paulo um espinho na carne. E o sujeito dessa ação, todos concordam, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E aí vamos lá, existe a discussão de que esse espinho na carne pudesse ser um tipo de pecado, né? Um pregador nos judaísmo missionário até fez um sinal assim, ou seja, ensinando que podia ser talvez o roubo, o furto. Outros insinuam como algo como a masturbação, a promiscuidade sexual e por aí vai. Todo tipo de suposições. Mas aqui nós já derrubamos essa tese de que o espinho na carne pudesse ser alguma espécie de pecado, qualquer coisa relacionada ao pecado. Por quê? O texto diz: foi-me dado o espinho na carne. Todos concordam que esse autor dessa frase, o sujeito, perdão, dessa frase é Deus. Quem deu esse espinho na carne a Paulo foi Deus. E aí eu faço uma pergunta, que a resposta é óbvia, né? Deus colocaria a inclinação ao pecado em alguém? Se Deus assim o fizesse, ele seria pecador. E a Bíblia diz: Deus a ninguém tenta. Tiago capítulo diz que ninguém pode dizer de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Então não, o espinho na carne não pode ser um pecado, a não ser se você desrespeitar o próprio texto bíblico, que está dizendo que está deixando claro que Deus é aquele que deu o espinho na carne. E Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, não induz ninguém ao pecado, nem a tentação pecaminosa. Tanto é que Jesus diz: mas livra-me do mal. Ele pede, não nos deixe cair em tentação. O que Paulo está querendo, que Jesus está ensinando aqui com essa oração? Que nós devemos pedir para nem entrar em tentação. Não cair em tentação é isso, é não cair na tentação, é não entrar na tentação, é não passar pela tentação. Jesus está falando que nós devemos orar pedindo para sermos livrados, não só de pecar ao sermos tentados, como da própria tentação. Então não pode ser um pecado, porque não faz sentido, é desrespeito ao texto bíblico, é desrespeito até ao próprio caráter de Deus. Continuando, a saber, um mensageiro de Satanás. Então o texto já responde o que é o espinho na carne. Não existe segredo, um mensageiro de Satanás. O espinho na carne é um mensageiro de Satanás para esbofetear na face. E aí esse esbofetear aqui está falando de dar tapa no rosto, tá? De bater no rosto, principalmente com as costas da mão, que é um ato de humilhação para um judeu. Ou seja, aqui está falando de algo que vai humilhá-lo, portanto é algo público, tá? É algo público, é algo que traz sobre ele vilipêndio, vitupério, humilhação. Continuando o texto,
acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que ele se desviasse de mim. Não vou me ater às minúcias do texto, senão vou acabar pregando aqui, não é essa a intenção do vídeo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tá, fraqueza pode, em muitos aspectos, alguns argumentam isso, se relacionar ao sentido moral, ou seja, à natureza pecaminosa. Mas, como nós vamos ver na continuação, isso confirma a primeira coisa que eu disse. Melhor, que eu ainda não disse. Eu ainda vou falar. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Opa! Então quer dizer que Paulo se gloria naquilo que é resultado do espinho na carne? Mais um ponto que comprova que não pode ser nenhuma coisa em sentido moral ou no sentido pecaminoso, porque Paulo não se gloriaria por isso, e primeiro porque Deus não colocaria isso sobre Paulo. E aí diz: pelo que sinto prazer. Olha o versículo 10, lembra? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então como que você interpreta um texto? Analisando dentro do seu contexto, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, olha só, injúrias, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que sou forte. Então a fraqueza aqui é, na realidade, o próprio espinho na carne. É o próprio espinho na carne. E o que é então o espinho na carne? O texto já esclareceu, seria um mensageiro de Satanás. Mas esse mensageiro de Satanás atua como um espinho na carne. E o que seria um espinho na carne? Lembra do que eu disse há pouco sobre a hermenêutica? Eu não vou ensinar aqui o que é a hermenêutica, mas a hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, você entende ela com elaboração, digamos assim, não falo a palavra melhor, de duas questões. Primeiro, para interpretar um texto, você deve avaliá-lo, analisá-lo de acordo com o contexto imediato e remoto. Imediato, que é o texto anterior e posterior ao versículo ou o texto o perícope que você estiver lendo, ali próximo do versículo do capítulo. Remoto é em outros capítulos ou em outros livros, tá bom? Segundo, você precisa fazer perguntas ao texto. E aí eu não vou me entrar aqui nessas questões de perguntas, senão o vídeo vai se estender. Mas as duas regras da hermenêutica é isso. Primeiro, examine de acordo com o texto, né? E segundo, faça perguntas ao texto. Então vamos lá. Vamos fazer uma pergunta ao texto. Vamos analisar o contexto. O que é esse espinho? O que a Bíblia tem a dizer a respeito de espinho? Espinhos aqui no grego é escólopos, que alude a uma estaca, a uma frepa cravada na carne. Veja que é na carne. Na carne, e carne aqui no grego não é sarx, é soma. Se fosse sarx, que é quando Paulo usa o grego sarx, significa carne, ele está falando, aludindo à natureza caída. Mas quando ele usa soma, ele está falando do corpo. Veja a diferença. A hermenêutica vai responder, não é um segredo, não é um texto complexo como algumas pessoas dizem. Então vamos lá, vamos entender então o que seria esse espinho na carne. Vamos para uma análise de como essa palavra espinho aparece na Bíblia. Essa palavra aparece algumas vezes na Bíblia, como no sentido de oposição, de dificuldades na vida ou até de facilidades na vida. Por exemplo, em Números capítulo 33, versículo 55, aparece o seguinte: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Então aqui, espinhos está servindo para aludir à perseguição que os cananeus trariam contra o povo de Israel se eles não obedecessem a Deus quando fossem entrar ali naquela terra, não lançando fora os moradores de lá. Em Josué 23:3 diz assim: sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos dou o Senhor, vosso Deus. Então, novamente, Josué 23:13, espinho aqui está servindo para aludir à perseguição de pessoas. Lá em Provérbios 15:19, espinho alude a dificuldades na vida. Olha, o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem
igualada. Opa, caminho do preguiçoso como a sebe de espinhos, ou seja, é como um caminho espinhoso, tá? É como um ambiente cheio de espinhos. Então está falando que o preguiçoso ele vai atrair sobre si dificuldades financeiras. Aí por último, espinho, lá em Mateus, capítulo 13, versículos 7 e 22, espinho está aludindo às facilidades da vida. Veja bem, as facilidades que trazem prejuízo espirituais. Diz no texto da parábola do semeador que saiu para semear, no versículo 7 diz assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aí Jesus, ao explicar para os seus discípulos a parábola, no versículo 22 diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a parábola, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então aqui, espinhos está aludindo aos cuidados, ou seja, às necessidades que a pessoa tem nesse mundo, ou seja, aqui na terra, e a sedução das riquezas, ou seja, a facilidade que as riquezas traz para solucionar as necessidades da vida. Então, de maneira alguma, espinho tem um sentido, ou uma conotação, um aspecto de moral, de algo que está ligado à moralidade, ou, por que não diretamente dizendo, ao pecado. Espinho na carne de Paulo, portanto, está aludindo a quê? As perseguições, os sofrimentos e as dores que Paulo padeceu na sua vida. Lembra do que eu disse sobre o contexto imediato? Olha o contexto imediato do espinho na carne no versículo número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha o contexto imediato ainda no versículo no capítulo 11, versículo 16 ao 33, quando Paulo vai falar das perseguições, dos sofrimentos, açoites, apedrejamento, prisão, tudo que ele sofreu por amor a Cristo. Esse, portanto, é o espinho na carne de Paulo, respeitando o contexto imediato, respeitando o uso da palavra espinho no contexto remoto, no texto sagrado, em Números, em Josué, em Provérbios, em Ezequiel, tá? Ezequiel, eu acho que eu nem li para vocês, Ezequiel 28, 24, que diz: e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, que de qualquer que ao redor deles os roubam, saberão que eu sou o Senhor Adonai. Então, está resolvido. Espinho alude a perseguições, a sofrimentos da vida diária, do cotidiano, do dia a dia. E Paulo está falando no contexto imediato, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12, versículo 9 e 10, de sofrimentos da vida, de perseguições e angústia. Então esse espinho na carne, ele está tratando dos sofrimentos que Paulo passou em virtude do seu ministério. Esses sofrimentos serviam para manter Paulo na linha. Esses sofrimentos serviam para fazer com que Paulo não se exaltasse. Esses sofrimentos serviam para fazer com que Paulo não pecasse. Então nós precisamos fazer o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Salvo engano aqui o versículo 19, que ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, adoremos a Cristo, independente de qualquer sofrimento, independente de qualquer luta, porque quando nós somos afadigados, quando nós somos perseguidos, quando nós sofremos, disse Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 12 e 13, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Cristo jamais te seduzirá ao erro, te seduzirá ao pecado, mas sim, pode muito bem fazer você passar pela fornalha da aflição, para que assim como o ouro pelo fogo é purificado, ele purifique você, porque ele açoita e castiga quem tem por filho, a quem ama. Mas o resultado é de glória, o resultado é de vitória, pelo que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.